Se você é um daqueles nerds que gosta de relógio mecânico assim como eu, você provavelmente já deve ter notado que os relógios estão ficando cada vez mais e mais caros. E não me refiro apenas às grandes marcas como AP, Patek, Rolex, mas todos os relógios no geral. Eu me chamo Rogério Nascimento e hoje eu vou falar como cada vez mais está se tornando difícil gostar de relógios. Que eu reagi sobre o Átila e a indústria do luxo me deixou uma pulga atrás da orelha. E notadamente como alguém que compra relógios há mais de uma década, eu já vinha percebendo esse aumento exponencial nos preços, mas o que eu percebi ao colocar esses números no papel me deixou assustado. Para esse vídeo, eu estou utilizando os relatórios de relógios suíços da Morgan Stanley. Para quem não sabe, a Morgan Stanley lança anualmente um relatório da indústria de relógios suíços. Eu vou deixar o link aqui nos comentários para quem quiser saber mais a respeito. No ano de 2019, eu estava muito interessado em adquirir um Omega Speedmaster, então eu enviei um e-mail para a boutique do Cidade Jardim, que fica aqui em São Paulo, perguntando quais eram os preços dos relógios. Na época, a versão com Exalite era vendida por R$ 19.600, enquanto a versão com cristal de safira era vendida por R$ 23.100. E se nós fizermos o cálculo da inflação, hoje esses relógios deveriam custar respectivamente R$ 29.100 e R$ 34.200, o que representaria um aumento de 48% em relação ao seu preço de 2019. Porém, hoje esses relógios são comercializados por aproximadamente R$ 51.000 na versão com Exalite e R$ 55.000 na versão com cristal de safira, o que representa um aumento de 160% em relação ao preço que eram comercializados em 2019. Tá, eu sei que você deve estar pensando então que esse aumento dos valores é reflexo da nossa situação socioeconômica do Brasil. Então vamos dar uma olhada na Suíça. Nos últimos anos, a indústria de relógio suíço enfrentou um fenômeno duplo: um aumento expressivo nos valores em que os relógios são comercializados e uma queda significativa no volume de vendas. Desde a pandemia em 2020, os preços dos relógios suíços aumentaram significativamente, e na minha opinião, isso se deve a 3 fatores. Muitas marcas como AP, Rolex, Patek estão focando em mercados mais exclusivos, levando o preço para reforçar o posicionamento de luxo. Segundo fator, inflação global e aumento dos custos de produção. Materiais como aço, ouro, titânio tiveram um acréscimo significativo no seu preço. E o terceiro motivo, que talvez seja o mais importante aqui para o nosso vídeo: a escassez controlada. Muitas marcas reduzem a produção de certos modelos para aumentar assim o seu valor de mercado. Quem é que nunca ouviu a história de um influenciador que tentou comprar um Patek Philippe e foi negado? Eu sou rica! Eu sou rica! O interessante dessa história, galera, é que eu vou trazer aqui para vocês um paralelo com a Mercedes-Benz, a marca de carro alemã. A Mercedes vem deixando de ser uma marca premium para se posicionar como uma marca de luxo de alto padrão, a Bentley ou a Rolls-Royce em certos aspectos. Essa mudança começou em 2020 e ganhou força em 2022. Foco em margens maiores, não em volume, redução de modelos de entrada como classe A e B, mais ênfase em modelos da linha AMG. O resultado dessa estratégia foi uma queda na quantidade de unidades totais vendidas pela Mercedes. Em 2023, as vendas globais caíram cerca de 6%, mas o faturamento e lucro continuam altos. A empresa vendeu menos, porém focou em veículos de maior valor agregado. A Mercedes mudou de patamar de preços por uma estratégia clara: ser mais exclusiva e rentável, mesmo vendendo menos. Seu público-alvo é aquele que busca status, luxo, exclusividade e está disposto a pagar por isso. E a indústria dos relógios está indo para o mesmo caminho. Apesar do crescimento no faturamento total, o número de unidades vendidas caiu. As exportações totais em unidades caíram de cerca de 25 milhões em 2015 para cerca de 15 milhões em 2023. Isso indica que menos pessoas estão comprando um relógio suíço e pagando mais por isso. O maior impacto foram os relógios de entrada, abaixo de 500 francos suíços, que perderam espaço significativo para os smartwatches e os concorrentes asiáticos. Marcas de entrada que focavam no volume, como a Swatch, Tissot, foram fortemente afetadas, mesmo com iniciativas como o do Moonswatch. E vocês se lembram quando eu citei o exemplo da Mercedes? Eu acho que as marcas de relógio suíço vêm passando pela mesma situação, a percepção de preço do público. Se de um lado existem consumidores que compram independente do acréscimo de preço, a queda no volume total de vendas nos mostra que sim, as pessoas estão fazendo contas. E quando se trata de relógios assim como carros, muitas vezes o custo-benefício é levado em consideração. E trazendo isso para o meio da relojoaria, aquele cliente que estaria interessado em adquirir relógio como um Submariner precisa fazer contas e enxergar que talvez um Aqua Racer entregue quase tanto por um valor bem inferior. Lembrando que isso são só exemplos, tá, pessoal? Não estou falando que um Aqua Racer
é equivalente ao Submariner. E se vocês querem saber a minha real opinião, eu acho que a indústria de relógios suíços vem passando por uma nova crise do quartz, causada principalmente pela alta da popularidade de smartwatches. Afinal de contas, hoje a Apple já é a maior vendedora de relógios do mundo. Então, se de um lado nós temos a indústria com seu menor número de vendas, por outro, nós temos a indústria com seu maior lucro da história, pautada novamente por alegações como luxo, exclusividade e produtos artesanais. Eu queria realmente trazer uma mensagem positiva com esse vídeo, mas todas as conclusões que eu chego quando eu pesquiso a respeito só me faz ficar mais pessimista sobre gostar de relógios. Tá, mas nós como consumidores, o que pode ser feito? Bom, eu vou dar aqui um pouco de um relato da minha própria experiência. O que eu tenho feito constantemente é analisar o custo-benefício dos relógios e muitas vezes partir para marcas de entrada como Frederic Constant, Bauer Mercier, Tissot, entre tantas outras que acabam entregando muito por um valor mais acessível. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, deem like, comentem aí qual é a opinião de vocês a respeito desse assunto. Valeu, até semana que vem.